Fala pessoal, meu nome é Joel, atualmente trabalho como desenvolvedor de software e para quem não me conhece ou não conhece esse canal, alguns meses atrás ele foi criado com o intuito de eu trazer as minhas histórias, os meus estudos, o que eu fiz para chegar a me tornar um desenvolvedor de software, mais coisas como lifestyle, rotina, não deixando às vezes uma pegada de humor, um vlog de lado, que eu acho que é bastante interessante aí que são coisas que acontecem no meu dia a dia. Então esse canal é mais para mim relatar as minhas histórias, trazer também conteúdo informativo para vocês, coisas que eu aprendi na minha jornada, na minha carreira, que seja, e passar para vocês aqui nesse formato de vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para a gente continuar melhorando ainda mais e continuar crescendo e ajudando a comunidade aí de certa forma. Peço desculpas já inicialmente para vocês pelo modo aqui do vídeo. É um vídeo bem caseiro, bem improvisado. Vocês estão vendo aqui o meu setup, ele está até um pouco bagunçado. Se o áudio estiver ruim também é por conta do microfone, mas na hora da edição eu vou tentar dar uma tratada, então pode ficar tranquilo, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, então como vocês estão vendo aí no título, o tema do vídeo de hoje é como eu consegui o meu primeiro estágio de TI. Então eu vou contar para vocês ali a minha trajetória, o que eu fiz, como eu consegui esse meu primeiro estágio, que às vezes você que está assistindo esse vídeo, você está procurando um estágio, não está sabendo qual direção tomar, como você pode fazer, então esse vídeo é para você. Estou aqui com a minha colinha, porque eu anotei alguns pontos chaves, alguns pontos mais importantes e interessantes que eu achei melhor trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre o meu período ali do estágio, né? Quando eu consegui esse estágio, quanto tempo foi. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, eu comecei a minha faculdade em fevereiro de 2022. Para quem não sabe, eu fiz ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Tem até um vídeo no canal que eu falei um pouco sobre a faculdade. Então, se você quer ou tem curiosidade, eu vou estar deixando aqui no card para você poder assistir. Então, voltando. Comecei a faculdade em 2022, no começo de 2022, e eu estava começando ali a caminhar, não sabia muito bem sobre a área. Entrei na faculdade mesmo para aprender sobre a área e ver o que eu iria gostar, o que eu iria me interessar. Então, aí foi passando o tempo, passou o primeiro semestre, né, no meio do ano, eu ainda estava caminhando, não tinha chegado a ver alguma coisa e afins. Eu comecei mesmo a estudar por conta mesmo, somente em agosto de 2022. Que aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a procurar vagas, né, na época eu já estava trabalhando numa informática, mas eu não era muito o que eu queria, né, eu não queria mexer com hardware, eu queria mexer com software. Então, só em dezembro de 2022 foi quando eu consegui esse meu estágio. Então, foi basicamente ali quase um ano para mim conseguir o meu primeiro estágio. Eu entrei em fevereiro de 2022 e consegui o meu estágio em dezembro de 2022. Então, vamos para outro ponto, que é por onde eu consegui e como que eu consegui essa minha vaga de estágio. Como eu falei anteriormente, eu comecei a buscar as vagas ali depois de agosto, que foi quando eu comecei a estudar. E eu me candidatei para uma vaga de analista de suporte júnior, né? Não foi nem para uma vaga de estágio, eu me candidatei para uma vaga de analista de suporte júnior. Na época eu tinha ali meus 18 anos, né? Passei na entrevista, fiz a entrevista com o pessoal do RH, passei e a gente teve uma dinâmica na empresa. Só que eu com 18 anos, sem experiência nenhuma, sem experiência de entrevista nenhuma, de dinâmica, né? Na época eu era muito tímido. Eu ainda sou tímido, mas na época eu era muito mais. Nós começamos a fazer a dinâmica, o pessoal lá era um pouco mais velho que eu, já tinha mais experiência de emprego, experiência de entrevista, como eu falei para vocês. E isso começou, já era fechado, eu comecei a me fechar mais. Então, na minha cabeça eu já sabia que eu não iria conseguir aquela vaga de analista de suporte júnior. Mas beleza, segui, fiz o processo ali, a dinâmica, e quando tinha terminado, a moça do RH na época me acompanhou até a porta da empresa, na hora que eu estava indo embora, e eu perguntei para ela, ô fulana, vocês têm vaga de estágio aqui? Ou mais ou menos assim, eu não lembro certo como que eu perguntei, mas eu perguntei se tinha uma vaga de estágio. E aí ela me respondeu, ela disse que sim,
que eles estavam com um programa de estágio, novo, que era o primeiro que eles estavam fazendo, e que o meu perfil ia ser o ideal para o estágio, que ela ia já me passar direto para coordenadora do RH, o meu perfil, e iria pedir para entrar em contato comigo. Para mim, isso eu já tinha ganhado meu dia. Por mais que eu não tenha ido bem na dinâmica, só dela ter me dado essa resposta já me fez muito bem. Então eu fiquei aguardando ali a resposta do RH e acho que mais ou menos uns 2 dias ela entrou em contato comigo. Então eu meio que pulei um processo, né? Eu não fiz toda ali a parte de entrevista, não sei se teve dinâmica, né, para ser contratado como estagiário. E eu fiz a entrevista direto com a coordenadora do RH, que depois de 2 dias também que eu fiz essa entrevista, ela já me deu a resposta que eu tinha passado. Então, tipo, na hora eu já aceitei, já fiquei muito feliz. E então foi assim que eu consegui a minha vaga de estágio. Então não foi nem me candidatando para uma vaga de estágio que eu consegui. Eu consegui me candidatando para uma vaga de analista de suporte e por meio dela eu consegui uma vaga de estágio. Mas esse programa como estagiário, eram eu e mais 4 pessoas, ele não era para a área de desenvolvimento, ele era para cada 2 meses a gente passar em um setor da empresa, ver ali o dia a dia, enfim. Então eu não entrei como estagiário direto na área de desenvolvimento, né? Eu estava na área de tecnologia, uma empresa de tecnologia, mas eu não estava como desenvolvedor, né, um estagiário na área de desenvolvimento. Então, basicamente, foi assim que eu consegui essa minha vaga como estagiário e eu não entrei como estagiário na área de desenvolvimento. O outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês são os meus afazeres, né, o que eu fazia como estagiário e a minha carga horária ali, o tempo que eu ficava na empresa, enfim. Então, basicamente, eu entrava às 8 horas, tinha 15 minutos de almoço e saía às 2 horas, né? E essa aí era a minha carga horária. A empresa que eu trabalhava na época é a que eu trabalho hoje também, então eu ainda estou lá, mas hoje eu estou como desenvolvedor de software, deu tudo certo, graças a Deus. Lá é uma empresa que desenvolve software para órgãos públicos, então tem vários sistemas lá e o sistema que eu ficava era referente à transparência pública. Então, basicamente, o que eu fazia era pegar informações, consultas do banco de dados, tratar essas consultas para serem exibidas para o cidadão, para o pessoal da prefeitura, quem quiser ter acesso a tal informação. Então eu utilizava bastante o banco de dados. O banco de dados foi essencial para mim conseguir essa vaga, para mim conseguir me manter na vaga também e para mim ser efetivado como analista de suporte, que após 4 meses desse estágio eu fui efetivado. Então, fui contratado em dezembro e em abril eu fui efetivado como analista de suporte júnior, que aí esse é um papo para outro vídeo que posso fazer aqui para vocês para contar. Então, basicamente, eu pegava as queries, as consultas do banco de dados dos outros sistemas, fazia uma tratativa para exibir esses dados no sistema que eu trabalhava. Era mais ou menos isso. Bom, então a gente falou aqui do período do estágio, por onde como eu comecei, o que eu fazia, os meus afazeres, a carga horária. E agora eu quero mostrar para vocês o meu currículo na época, que foi o que eu me candidatei para a vaga de analista de suporte. Então eu vou mostrar para vocês, vou estar entrando aqui, vocês vão estar vendo minha tela e eu vou mostrar meu currículo para vocês. Então, rapaziada, estou aqui na tela do computador e vou estar mostrando e explicando um pouco do meu currículo para vocês, que foi o que eu usei na época para concorrer àquela vaga de analista de suporte que eu disse para vocês. Então vamos lá. Bom, então aqui vocês estão vendo que é aquele padrãozinho que a gente tem lá no Canva. Basicamente, como eu tinha acabado de começar a estudar e a aprender a questão do desenvolvimento, eu comecei, claro, por HTML e CSS. Então, para mim, eu já era um desenvolvedor front-end. Mas eu tinha até colocado aqui, ó, desenvolvedor front-end, né, o meu nome, não coloquei o meu nome completo. Vão ter algumas informações que vão estar tampadas aí, que são informações confidenciais minhas, mas aqui na época eu tinha 18 anos, tem o link do meu LinkedIn, meu telefone para contato, meu e-mail, enfim. Tinha algumas competências que eu tinha deixado nesse modelo. E eu já vou até dar uma dica aqui nessa questão do currículo. Ele não é bom porque
atualmente os RHs das empresas, os recrutadores utilizam o IA para verificar os currículos. E esse modelo ele não é bom porque o leitor dos currículos, eles não leem corretamente dessa forma. Então se a gente fizer ali no Word, no preto e branco, vai funcionar legal, beleza? Então aqui tem as competências, né, que eu achava pertinente na época. Então aqui eu deixei tudo, né? Tem até o pacote Office que, igual eu disse, não tinha muita noção, né, do currículo, então hoje eu já tenho bastante, muito mais do que eu tinha naquela época. Tem informações aqui para o cargo que eu estava buscando, que é aqui que eu tinha deixado desenvolvedor front-end, e até mesmo para outro cargo, eles não são muito pertinentes. Não faz muito sentido eu deixar aqui, né? Mas eram as experiências que eu tinha. Aqui no perfil profissional, é como se fosse o meu objetivo, um sobre mim, não está muito definido do que está aqui, né? Que eu tinha deixado de desenvolver minha carreira com base nas experiências que eu já obtive, que no caso não era só de estagiário aqui, na empresa de informática que eu trabalhei. E esse em J Imports eu coloquei vendedor porque era um negócio que minha tia tem e eu ajudava ela a fazer, sabe? É venda de importados, enfim. Tipo, não caberia nem eu colocar isso aqui, sabe? Porque eu tava buscando na época. Somente às vezes o de estagiário aqui, porque estava relacionado entre aspas com a área de tecnologia, então eu deixei essas duas coisas. Aqui, beleza, eu coloquei até alguns cursos que na época eu tinha feito, né, que é o curso do Guanabara e um outro curso que eu tinha feito na Udemy. Aqui no histórico acadêmico, eu coloquei até a minha formatura da escola, tipo, não precisava, sabe? Eu já estava cursando, né, a análise e desenvolvimento de sistemas. Coloquei aqui minha faculdade, mas eu não precisava nem colocar esse curso de técnico de vendas que eu fiz no Senai e também não precisava colocar o ensino médio, né? Porque automaticamente, se eu estou fazendo faculdade, eu não estou mais no ensino médio. Então esse aqui foi o currículo que eu usei para conseguir a minha vaga de estagiário, que no caso eu concorri para uma vaga de analista de suporte e consequentemente eu acabei igual eu contei pra vocês aí. Esse foi o currículo, né? Tem bastante coisa aqui que tudo, na verdade, eu melhorei, eu refiz, reformulei o meu currículo, é outra coisa, totalmente diferente agora. Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Então, vamos voltar para onde a gente estava. Valeu. Então, voltando aqui, mostrei para vocês o meu currículo, dei uma explicada ali o porquê que eu coloquei, enfim. Basicamente, aquele foi o meu currículo que eu me candidatei para a vaga de analista de suporte. E por último, eu quero falar para vocês sobre o meu salário, a bolsa auxílio que eu recebia, mais os benefícios que eu recebia da empresa quando eu era estagiário. Não tenho problema nenhum em falar isso aqui abertamente para vocês, porque não é o que eu recebo hoje, né? Claramente eu não vou falar o quanto eu recebo hoje no cargo que eu estou, mas eu não tenho problema nenhum em falar na época que eu era estagiário, porque eu acho que é até uma motivação para quem está buscando e se encontra no mesmo ponto que eu se encontrei há alguns anos atrás. Então eu recebia R$ 1.500 livre, né, sem desconto nenhum, mais R$ 300 de vale alimentação, VR, que aí é um cartãozinho que a gente tem que ele passa em qualquer lugar. Eu recebia R$ 1.800, né, R$ 1.500 livre, mais R$ 300 do VA e o VR. Pra mim, na época, eu com 18, 19 anos, recebendo R$ 1.500 livre, já tava de bom tamanho, pra mim já tava ótimo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar aqui. Espero que tenha motivado vocês, vocês estão buscando um estágio aí. Sei que hoje está mais difícil, seja como desenvolvedor, seja na área de negócios, mas só foco, perseverança que vocês vão conseguir. E eu gostaria de dar um conselho para vocês, que foi o que fez eu conseguir essa vaga, né? Porque se eu tivesse ficado quieto, não tivesse falado nada para a moça do RH, eu nem teria conseguido esse estágio, entendeu? Então, esse foi porque eu estava aqui. Eu estava indo reto e quando eu perguntei, eu fiz isso aqui. Sabe, eu saí do caminho que eu estava indo. Por mais que eu era tímido, enfim, eu perguntei para ela, né? E perguntar não ofende ninguém, perguntar não vai
você não vai desrespeitar ninguém, você só tá tirando uma dúvida sua. Então, graças a isso, eu consegui essa minha vaga de estágio, né? Porque o rumo que eu estava tomando nem era para isso. Então, eu dou essa dica para vocês. Perguntem, mesmo que vocês estiverem inseguros, façam, porque pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu comigo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho. Vou estar tentando postar com mais frequência. E desculpem aí o cenário, enfim, tô começando agora, o barulho, porque geralmente eu gravo mais tarde, gravo de noite, e hoje eu tô gravando no horário do almoço, né, por conta da luz. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!